Acabou de entrar ao vivo. Já então, podemos? Podem iniciar. Ok, boa tarde a todas e a todos. Obrigada a todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Mais uma live aqui promovida pela nossa ABRAT, né, Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, através da sua escola superior. E o tema que nos traz hoje aqui é direito sindical, caminho, logo resisto e existo. Nós trouxemos nossos convidados hoje, César Brito, né, advogado, escritor, membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso ex-presidente, querido de todos nós, membro da ABRAT, da ABJD e CBJP. Temos também a nossa queridíssima Denise Rodrigues Pinheiro, advogada trabalhista e sindical, membro da Comissão de Direito Coletivo da ABRAT, diretora social da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. Temos também o nosso José Imar Loguércio, advogado, diretor da ABRAT e membro da ABJD, sócio de LBS, Sociedade de Advogados, atuando em Brasília, mestre em Direito pela UNB, diretor do Instituto Lavoro, entidade de estudos e estímulo à liberdade sindical. O tema que foi proposto, né, pela organização, pela escola do evento, Direito Sindical, Caminho, Logo Resisto e Existo, ele é muito importante para que nós tratemos, né, no momento atual, em todos os momentos é fundamental, mas a gente está vivendo um momento que é muito importante que o movimento sindical discuta as suas questões, discuta os problemas, e aprenda, né, junto com essa discussão que nós vamos ter hoje, e tantas outras que a gente vem fazendo nas mais diversas instâncias das organizações, né, jurídicas, sindicais, os desafios da classe trabalhadora, devidamente organizada através de suas entidades sindicais. Então, os trabalhadores brasileiros, as entidades sindicais, vêm enfrentando ataques, né, aos direitos ao longo dos últimos anos. Tivemos a reforma trabalhista, a Lei 13.467, né, de 2017, tivemos a MP 905, 927, 936, algumas já caducaram, né, o que vem causando, né, acentuada precarização do trabalho e o afastamento de milhares de trabalhadores do sistema de proteção social. E é nesse turbilhão, né, que os desafios de resistir para continuar existindo se apresentam e desafia as organizações sindicais. E aí, na primeira abordagem que nós vamos fazer, onde nós passaremos a palavra ao Dr. César Brito para fazer essas primeiras considerações, a gente gostaria de fazer um paralelo, né? Nos anos da ditadura militar, né, de 64 a 85, foi imposto à classe trabalhadora condições precárias de trabalho e baixos salários, associada à desorganização e fragilização do movimento sindical. Então, foram momentos difíceis, muito difíceis, muitas intervenções, inclusive, nas entidades sindicais, porque nós não tínhamos aí o bem mais precioso que a liberdade. Então, eu gostaria exatamente de fazer esse paralelo, né? Que paralelo nós podemos realmente fazer, César, com a realidade a que os trabalhadores estão submetidos pós-reforma trabalhista, com os ataques deliberadamente inseridos no texto da reforma, com o propósito de esfacelamento do movimento sindical. Esfacelamento não só do movimento sindical, restrição de direitos, precarização de conquistas e dificuldades, né, da própria atuação quando veio a questão do fim do custeio sindical. Então, César Brito, você tem 15 minutos para falar sobre esse tema. Obrigado, Jane. É um prazer estar aqui com você, com Denise e Imar. Sei que aprenderei muito, vocês são especialistas no tema, e não é só especialista do ato de estudar, mas especialista no fazer. São advogados militantes, são advogados que aprendem e ensinam simultaneamente com a classe trabalhadora. Aliás, nós aprendemos mais com a classe trabalhadora do que nós ensinamos, porque são os nossos mestres de luta, o nosso mestre de resistência. Então, a vocês três e aqueles que nos escutam e nos veem pelo método virtual, minhas saudações igualitárias. Dizer que é um prazer estar aqui no formato que nós estamos, que é um formato que é muito a cara da ABRAT, que é a paridade de gênero. Então, é muito bacana, é muito importante na luta da inclusão que nós tenhamos em todos os painéis observando exatamente
essa paridade que simboliza que ninguém é melhor do que ninguém, que todos e todas são absolutamente iguais. Pena que esse não é o raciocínio quando nós falamos de relação do movimento sindical com o Estado, e o Estado enquanto instrumento parcial que representa um ponto de vista. Aí você traz uma pergunta: qual o paralelo que nós temos no movimento sindical e o período de repressão assumida e clara durante a ditadura militar? Se nós ampliarmos esse leque temporal, nós observaremos que não há muita diferença nas coisas, embora tenhamos, durante períodos, tratamentos jurídicos ou legais relativamente diferentes. E por quê? Por conta da matéria-prima. Qual é a matéria-prima que o sindicato debate? Qual é a razão da existência do sindicato, do movimento sindical? Por que eles surgiram? Por que eles são importantes? E por que essa importância gera o que você bem colocou, que é uma repressão constante, como se fosse uma luta diária, como caminhar para resistir e existir. Porque, até o nome, por que caminhar para resistir em nome da existência? Porque a nossa matéria-prima, ela questiona o absolutismo de um pensamento de que determinada classe da sociedade se sente no direito de ter a propriedade das pessoas e a propriedade das coisas. Esse direito de se sentir proprietário das coisas e das pessoas, às vezes originário da força física, depois originário por direito divino. Lembre-se que os reis tomavam posse coroado pela igreja para dizer que era um dom divino, nasceu até com sangue diferente do nosso, que nasceu com sangue azul, um sangue... E também o direito econômico, do poder econômico, da força econômica. Então, as pessoas que nascem nessa ambiência, que eu chamo ambiência política, econômica, ideologicamente esplêndida, eles se sentem no direito de ter a propriedade das pessoas e das coisas. Por isso, esse raciocínio patrimonialista, escravista, que nós acompanhamos no avançar da história. E o movimento sindical faz o oposto, dizer: epa, você não tem esse direito. Vocês não têm o direito de se usufruir da propriedade, principalmente do fruto do meu trabalho, do fruto da minha produção. E se eu produzo riqueza, eu também tenho dela compartilhar. E o sindicato surge fazendo esse contraponto, esse direito absoluto. Ora, desse contraponto surgiu também, claro, a reação de quem tem e não quer. Djavan fazia, é o que eu caracterizo esse trabalho, o direito dos que não têm e tem que ter para dar. Ora, é um conflito dos que têm e aqueles dos que não têm e tem que ter para dar. Então, Djavan conseguiu mostrar esse conflito mais poeticamente. Então, os que não têm e tem que ter para dar, fizeram e fazem a reação. E foram reprimidos. As duas grandes marcas que nós temos de data da história, que é o Dia Internacional da Mulher, que eram mulheres reivindicando melhores condições de trabalho, e homens também, e também no Dia Internacional do Trabalho, e foram reprimidos. À época, o direito é tão absoluto que podia reprimir com matança de corpos, matança de vidas, de pessoas. Mas, e do movimento sindical, surgem todos os movimentos de contestação dessa ideologia da dominação. Do movimento sindical surgem as lutas escravistas, anti-escravistas, as sufragistas nascem também do movimento sindical, junto com o movimento sindical. Então, o movimento sindical trata da vida da pessoa em sociedade, uma vida livre e não dominada por um pequeno grupo. Ora, se essa é a razão de ser do movimento sindical, esse grupo minoritário em quantidade, mas majoritário em poder, porque tem o poder da imprensa, o poder da máquina, o poder religioso, o poder da moral, o poder judiciário, esse grupo reage e reagiu de várias formas. Uma das formas que eu falo o tempo todo, e vou refletir isso, além do poder de fazer uma legislação repressora, porque o poder econômico sempre controlou o parlamento, não é diferente agora, basta nós olharmos as últimas leis que foram aprovadas pelo parlamento brasileiro, inclusive aquela que transformou
a CLT na consolidação das lesões trabalhistas. Se colocou tudo que havia de prejudicial ao trabalhador e colocou em um texto aprovado em rapidez digna da compreensão de que se sente no direito patrimonial sobre as pessoas. Pois bem, quando você tem esse domínio, e esse domínio vai para a legislação, ela vai acompanhando, evoluindo ou involuindo, a depender da força da classe trabalhadora. O apogeu da luta do trabalhador, coincidentemente, tem uma data simbólica, que é 1917. Que em 1917 tem a Constituição Mexicana, que traz pela primeira vez em texto constitucional os direitos sociais e o fim da propriedade privada. E em 1917, a Revolução Comunista, que também vai abolir a propriedade privada e dá um chega para lá na compreensão mundial do patrimonialismo legislado. Bom, esse foi o auge. Pós-Revolução de 17 e pós-Revolução Comunista e Mexicana, vem uma legislação de repressão, e aí vem o Estado Novo no Brasil, o Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, Perón na Argentina, uma série de estados repressores, porque eram porta-voz do capitalismo, mas também uma reação inteligente de legislações que reconhecia, o que eu chamo na Rerum Novarum e na 40º ano, que coincide com a data da Carta del Lavoro, ceda-se os anéis para não ceder os dedos. Então, o movimento capitalista começa também, junto com a força da classe trabalhadora, atraída pelo mundo comunista, pelo mundo socialista, pelo mundo libertário, começa a trazer uma conquista grande na legislação. E aí princípios foram criados. O princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da função social da propriedade, de que não há mais esse pensamento absoluto, a importância da negociação coletiva. Então, o mundo capitalista, o mundo que nós conhecemos, foi se moldando numa legislação de proteção ao trabalhador, embora com interesse de preservação da propriedade e da mente patrimonialista. Bom, aí vem a Constituição de 88. E aí nós, no movimento sindical, que tivemos uma participação muito forte na Constituição de 88, o Brasil deve muito ao movimento sindical, à resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras lá no ABC, que pôs fim à ditadura militar, e nós achávamos que realmente teríamos um mundo da liberdade sindical assumido constitucionalmente, porque está na Constituição, era a lei das leis, não teríamos mais o que discutir sobre o movimento, sobre a importância do movimento sindical. Está lá o artigo 8º, 9º, 10º, o artigo 7º, falando vários princípios fundamentais que foram conquistados nesse período em que o mundo comunista ainda ameaçava o mundo capitalista. Bom, aí dois fenômenos ocorrem. Em 1989, um ano depois, cai o Muro de Berlim. Não havendo mais ameaça comunista, não havendo mais ameaça socialista, esses que se julgam no direito de ter a propriedade das coisas das pessoas voltaram a toda a carga. Epa, não tenho mais ameaça. E aí passaram, ninguém vai usar nome bonito, no nome de dominação, eu não vou revogar seus direitos. Começa a usar nome bonito. Vou flexibilizar seus direitos. Aqueles direitos que vocês conquistaram são antigos. E aí começa toda uma moldagem de revogação desses direitos, porque não há mais ameaça socialista. O consenso de Washington de 89 para cá demonstra sobre isso. Mas aí nos restava o judiciário. Aí o judiciário fala, bom, mas o judiciário vai aplicar a Constituição. A função do judiciário e do Supremo Tribunal Federal é garantir o que a Constituição acumulou ao longo da história e das lutas das classes trabalhadoras. Está lá o trecho expresso. Mas aí nós não percebemos uma manobra inteligentíssima daqueles que conservam a mentalidade patrimonialista, que é afastar o mundo do direito do mundo sindical. Não se ensina direito sindical nas faculdades brasileiras. Das 1.200 faculdades, 50 devem ensinar direito sindical. Aí não temos juízes especializados em direito sindical, não temos advogado, não temos membros do Ministério Público. E o direito de trabalho, que já é tido ideológico e propositadamente como direito menor,
um direito sem importância, uma justiça pequena, uma justiça sem importância, e o direito sindical sequer é estudado. E esse afastamento do direito do mundo sindical faz com que o direito sindical seja visto como coisa de... Os nomes vão mudando. Eram coisas de anarquista, depois comunista, petista, baguncista. Não é um mundo que interessa ao direito. Não é um mundo direito, é um mundo esquerdo, é um mundo que devemos rejeitar. Então, aí vem aquela frase, é mais fácil mudar uma lei, ainda que constitucional, do que a cabeça do homem. Ora, o homem e a pessoa humana, o judiciário é algo abstrato. Quem vai dar concretude à decisão do judiciário são pessoas humanas, formadas numa lógica patrimonialista. Aliás, nós estudamos na faculdade, todos nós, muito mais proteção à propriedade do que proteção à pessoa humana. Nós não discutimos absolutamente. A direito de propriedade e direito civil é discutido o tempo todo. Proteção à saúde pública, nós não estudamos na faculdade. As ações coletivas de proteção à sociedade não são ensinadas. Nosso ensino é de proteção à propriedade. Aliás, roubo, furto, são matérias que são discutidas à exaustão. Eu não lembro que alguém tenha estudado crimes contra a organização do trabalho. Essa matéria sequer consta nos nossos currículos. Então, o afastamento do direito, propositadamente, do mundo sindical, causa essas duas ameaças constantes. A ameaça legislativa assumida, porque é muito mais clara, porque o poder econômico elege os parlamentares, o poder econômico elege o executivo. Isso a história do Brasil demonstra claramente sobre isso. Basta olhar o corte de classe que nós temos no parlamento brasileiro e o judiciário, que também tem esse recrutamento. O judiciário, a forma de recrutamento é da classe média, média alta, é recrutado por julgamento, e ainda a mentalidade patrimonialista. Então, se alguém me pergunta hoje se as ameaças de hoje são iguais às ameaças de ontem, são as mesmas ameaças com formatos diferentes. Os formatos vão modificando a depender da correlação momentânea de força. O movimento sindical foi atingido por decisões inconstitucionais, absolutamente duras. Primeiro, com a retirada do custeio, a não termos mais o sistema de custeio. Como é que vamos fazer uma reação política às agressões se você não tem sequer dinheiro para um carro de som, para fazer isso que nós estamos fazendo, ter um sistema de internet mais eficaz, se nós não temos perspectiva de ter um fundo para bancar o salário do dirigente sindical se for demitido abusivamente, e, aliás, vários são demitidos abusivamente durante um período, como é que nós vamos ter uma estrutura jurídica para se contrapor às perseguições, ainda mais agora que nós estamos vendo a Polícia Federal como instrumento de perseguição de um governo, até perseguindo os policiais que não concordam com a linha do governante. Nós estamos repetindo, em um período mais grave, aí sim, um período muito próximo da ditadura militar, em que há um cesseamento assumido ao movimento sindical. E agora, essa discussão absurda da inexistência da obrigatoriedade da negociação coletiva. E se nós formos olhar essa decisão, é claramente contrária à decisão do Constituinte brasileiro, como do custeio. O sistema de custeio aprovado pela Constituinte era dizendo que a Assembleia aprovaria o sistema de custeio para sindicalizados e não sindicalizados. Bastava a Assembleia se decidir. Quem tiver o cuidado de observar o debate da Constituinte, os parlamentares queriam tirar a expressão individual para dizer, olha, o sindicato está querendo impor uma contribuição para todo mundo. E perdeu-se no voto. No voto, o Constituinte disse que as assembleias teriam autonomia, mas o Supremo disse que não. Repito, por conta dessa mentalidade ainda patrimonialista. Então, nós temos muito ainda a caminhar. E estamos caminhando. Por isso as ameaças. Se nós não nos incomodássemos, não teríamos preocupação nenhuma com o movimento sindical. Nós nos preocupamos com quem nos ameaça.
e o movimento sindical ainda é uma ameaça constante à mentalidade patrimonialista. Para mim, o exemplo da mentalidade, tem dois exemplos para mim da mentalidade patrimonialista. A primeira, a portaria do governo Temer, que impede as fiscalizações do trabalho escravo. E isso ousou-se pensar e legitimar, legalizar o trabalho escravo no Brasil, não tendo mais fiscalização. E a outra, um dos artigos da medida provisória, falecida agora, porque o Senado não a aprovou, embora o Supremo a tenha aprovado nas suas deliberações anticonstitucionais, surpreendentemente não constitucionais, dizendo que era possível o trabalhador ficar em casa sem remuneração. Ou vai morrer em casa por fome, ou morre saindo para trabalhar, e aplaudido, porque a mentalidade patrimonialista continuava em vigor. Então, a pergunta que você me faz é a resposta a título dessa nossa conversa. Nós continuamos caminhando, continuamos resistindo, e a existência é o nosso fim. Nós temos que começar a retomar a velha ideia que os movimentos sindicais existem para buscar o equilíbrio, para buscar a igualdade, para buscar com que todos possam ter acesso à sobrevivência. E eu acho que o tempo de pandemia traz esse debate com muito mais força, porque hoje não é mais cafona falar em Estado social, não é mais desatualizado falar em SUS, não é mais desatualizado falar que o dinheiro vale menos do que a vida, porque as pessoas começaram a perceber o que o movimento sindical já diz desde o seu surgimento ali durante o período da Revolução Industrial. Mas eu sou muito esperançoso, porque caminhar é sempre a melhor forma de chegarmos ao caminho, a chegarmos à chegada. Mas para chegarmos, temos que ter a ousadia de caminhar, caminhar, caminhar e nunca desistir. E estou diante de 3 não desistentes. E para mim é uma esperança muito grande. Muito obrigada, César Brito, sempre brilhante, sempre profundo e, ao mesmo tempo, muito cumpridor do horário, do tempo. Fez a explanação muito pertinente, né? E realmente respondeu de acordo com aquilo que foi colocado, fazendo essa abordagem, né, bastante profunda do tema e fazendo com que a gente reflita, né? Acho que é importante esse momento ter esse papel, nessa finalidade, a gente precisa estimular a reflexão, né, relembrar alguns conceitos para que as pessoas percebam que é realmente, porque às vezes você fica num ciclo vicioso de dificuldades e de paranoia, né, porque a coisa está muito parada, estagnada, os ataques são muito grandes e você acha que não tem saída, mas tem saída sim, gente, vamos nos animar. Bom, várias pessoas estão participando, estão mandando mensagem, parabenizando pela temática, né? A Alessandra Camarão, nossa presidente, assistindo, nossa ex-presidente Silvia Burmaster, Carol Sena, Ellen Razan, Geraldo Salles, Juazeiro do Norte do Ceará, dirigente sindical, está participando, e muitas mensagens aqui, as pessoas acharam importante a colocação da discussão nas faculdades sobre o direito sindical. Realmente é uma temática que nós aqui no Ceará, a gente abordou isso aqui com várias faculdades, a Comissão de Direito Sindical, para tentar cavar esse espaço, porque a gente acha fundamental e a gente sabe as dificuldades que são muito mais, né, dificuldades ideológicas, né, do que qualquer outra possa parecer. Agora vamos para a nossa grande amiga Denise, e a gente gostaria que a Denise tratasse um pouco sobre exatamente esse momento da pandemia, né? Porque muito se discutiu e ainda se discute sobre a tese do fim do trabalho. Nesses tempos de pandemia, né, isolamento social obrigatório, em que forçadamente o mundo parou, a economia precisou suspender suas atividades na grande maioria dos países, e aqui no Brasil, mesmo a contragosto do governo ou do desgoverno do país, a maioria das atividades tiveram que parar ou serem realizadas de outra maneira, né, revelando a imprescindibilidade da classe trabalhadora para que a engrenagem do capital possa funcionar. Eu acho que isso é uma realidade que foi jogada na cara de quem duvidava disso.
E essa constatação veio também acompanhada de mais precarização, vilipêndios aos direitos assegurados constitucionalmente aos trabalhadores, como o César já colocou. E aí nós gostaríamos de tratar agora, doutora Denise, como você avalia, né, o papel do sindicato nesses tempos de pandemia e as novas formas, né, de organização, mobilização dos trabalhadores, esses desafios que os sindicatos estão enfrentando, assim como todos nós, por conta do isolamento social. Denise, 15 minutos, a palavra é sua, amiga. Obrigada, boa tarde, Jane, boa tarde, César, Luguércio e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui participando dessa live, né? Principalmente com os ícones da advocacia trabalhista e da advocacia sindical, doutora Jane, doutor César, doutor Luguércio. Bom, antes de adentrar propriamente ao tema que me foi proposto, com relação ao que o César tinha colocado, de se ter a disciplina de direito sindical nas universidades, seria muito importante isso, porque nas faculdades, a grade, eu não vou fugir do tema não, mas é só para dar uma elucidação disso. Nas faculdades, a gente tem direito do trabalho 1 e 2, e no 2 você passa pelo direito coletivo assim, né? Eu dei aula de direito do trabalho 2, e eu pegava uma parte do direito individual grande e uns 15% era sobre o direito coletivo do trabalho. E eu me lembro que quando eu começava a dar aula sobre a organização sindical brasileira, a primeira pergunta que eu fazia, quando eu ia entrar exatamente nesse tema, era quem sabe o que é um sindicato? Não é? Então, eu ouvia as mais variadas definições, que eu não vou aqui citar, mas assim, não se tem noção, a maioria das pessoas, da importância que tem uma entidade sindical. E que tem ainda mais a importância que tem a nossa participação nos órgãos de classe. No nosso caso, participar da OAB e cada um participar do órgão de classe que lhe pertina. Isso é muito importante e que precisa de ser levado para toda a sociedade, para todos os trabalhadores, da importância da organização sindical. E vendo essa importância, quando estávamos à frente da Comissão de Direito Sindical aqui, também na OABDF, era uma coisa assim que eu sempre comentava, e a Carol estava junto comigo, Carol Sena, e a gente sempre falava de se ter uma cadeira de direito sindical na graduação, especificamente do direito sindical ou direito coletivo do trabalho. E nessa nossa intentada, nós conseguimos pelo menos uma especialização de direito sindical em uma das faculdades aqui do Distrito Federal, e conseguimos fechar uma turma e finalizar uma especialização específica, especializada, propriamente dita, de direito sindical. Então, eu acho que fica aí um recado para nosso Conselho Federal, para a nossa Comissão Federal de Direito Sindical, né, nesses tempos agora, vindicar isso, pelo menos como uma disciplina alternativa, opcional, né, já na grade do direito. Bom, mas retomando aqui o tema da live, o César traçou aí um esforço histórico muito importante do mundo do trabalho, e eu vou adentrar nesse momento atual partindo de 2017, um pouco mais para a gente poder chegar nesse momento que nós vivenciamos hoje. A gente sabe que a partir do governo Temer, a coisa parece que ficou um pouco mais clara de um movimento pró-enfraquecimento ou desestruturação ou desmonte ou sumiço do movimento sindical, tentando driblar os dispositivos constitucionais que delineiam a atuação sindical, que delineiam o papel do sindicato no mundo do trabalho. Então, desde a reforma de 2017,
e que as entidades sindicais, que o nosso movimento sindical vem vivenciando e enfrentando esse movimento. Principalmente, ele veio, a gente sabe disso, com o primeiro desmonte ao se tirar a principal fonte de custeio dos sindicatos. Sem uma regra de transição, sem o diálogo envolvendo as organizações sindicais, as entidades sindicais, nós não tivemos diálogo social naquele momento da reforma trabalhista. Ela foi mesmo impulsionada sem a menor participação do movimento sindical, sem a menor participação dos trabalhadores. E aí ela veio dessa forma, desequilibrando o tripé do nosso modelo sindical, em conformidade com a Constituição de 1988. Então, enfim, de lá para cá, a gente tem assistido esse movimento de uma maneira mais clara, e com o atual presidente, a situação não poderia ter sido diferente. A questão toda é que ele não teve o traquejo necessário para aprovar as medidas provisórias que caducaram. Ele não teve traquejo junto ao Congresso Nacional para que essas medidas pudessem vingar, e elas, felizmente, caducaram. E aqui eu faço minhas palavras do Francisco Menton, onde ele diz que, assim, por exemplo, morre a MP 927 da pandemia e deixa um pandemônio. E ele diz assim, o povo agradece o trabalho do Senado Federal, que sempre foi uma casa conservadora, e neste momento teve a sensibilidade de deixar que tanto a medida provisória 905 quanto a 927 viessem a óbito. Isso foi muito, muito importante. E aí, nesse momento atual, o que a gente percebe, principalmente aí com a 907, quer dizer, queria se aproveitar um momento de pandemia, um momento de fragilização geral, para poder se aprovar medidas dessa natureza. E nesse momento, apesar da caducidade da medida provisória 927, eu tenho observado algumas divergências com relação ao como fica as situações dos trabalhadores que tiveram acordos formulados, alterações, com base na medida provisória 927. Então, eu tenho visto assim, que os acordos fechados durante a medida provisória 927, eles permanecem, né? Que as decisões tomadas na vigência dessa medida provisória ficam valendo até o fim do estado de calamidade. Então, e quem for colocado, por exemplo, em trabalho remoto, vai ficar mantido nessa situação até o fim do estado de calamidade. Por outro lado, eu vejo posicionamentos no sentido de que não. Fica até, na forma da medida provisória 927, até a data da sua caducidade e volta a valer as normas da CLT geral, tanto para quem não tinha acordo, como para quem vier posteriormente, para as partes que vierem posteriormente a formularem acordos nesse sentido, nos pilares que englobam a 927. Esse é um ponto que vem aí demandas a respeito disso, né? Assim como nós podemos ter demandas, também com relação a 923, aos acordos individuais, sem a participação do sindicato. Houve vício de vontade para firmar esses acordos individuais de trabalho? Em quais condições o trabalhador estava, sem a assistência sindical, que ele firmou sozinho com o empregador aqueles acordos individuais? Quero crer que, neste momento, não tenha havido vícios de vontade, coação, coisa do gênero. Mas fica essa indagação. Eu acredito
que deve vir aí muitas demandas nesse sentido, de prejuízo dos trabalhadores pela falta de assistência dos sindicatos. Então, assim, mediante a caducidade da 927, a gente não tem muito o que falar, mas nós vamos estar futuramente enfrentando essas questões. Se o que foi feito durante essa medida provisória vale ou não vale. O que está contaminado com vício de vontade ou não. Eu acredito que muitos pactos individuais devem vir aí a serem judicializados. Bom, aí nós partimos agora para o patamar da medida provisória 936, né? A gente sabe que na medida provisória 936, o governo, o Poder Executivo que aí está, tem, com essas medidas provisórias, tentado, de toda forma, driblar a atuação dos sindicatos, né? Como a gente viu aí a prevalência do acordo individual, sem assistência do sindicato, né? Que foi até corroborado pelo Supremo e que, de certa forma, veio aí corrigido pela Lei 14.020, com os ajustes de redação e dando uma maior ênfase na atuação do sindicato, na negociação coletiva. Então, teve essa melhoria. E aí, veio com isso a busca pela atuação dos sindicatos. Várias empresas, as mais preocupadas, buscaram a chancela, buscaram negociar juntamente com os sindicatos. Então, quando eu falei que a partir de 2017 a gente teve uma movimentação mais clara para derrubar, para desestruturar, para enfraquecer o movimento sindical, eu venho agora num momento pós-medida provisória 936 e agora Lei 14.020, onde se dá mais ênfase e aí esse quem, o empregador, que quer fazer acordos mais seguros, busca a intervenção sindical, aí eu faço uma pergunta. Neste momento, nós estamos tendo um resgate da importância da atuação do sindicato? Nós estamos vivendo, ainda que uma fumaça de retomada, de revalorização do papel do sindicato? Então, assim, fica essa pergunta porque, assim, a gente sabe que foram firmados milhares de acordos coletivos, assim como milhares de acordos individuais, mas a busca agora pelos sindicatos, principalmente considerando que os sindicatos combativos, e aí eu sou muito seletiva, os sindicatos combativos, que realmente os sindicatos combativos que estão aí de pé, são os sindicatos que têm um alto índice de sindicalização, de filiação da categoria, e que eles tiveram um leve enfraquecimento no custeio, mas eles não dependiam somente do imposto sindical, porque são sindicatos combativos, que mobilizam a categoria e que conseguem construir uma carteira de filiados. Então, eu pergunto, nós estamos vivendo esse momento de revalorização dos sindicatos? Os trabalhadores estão vendo essa importância de estarem assistidos por sindicato? Será que o Estado está conseguindo perceber a importância da manutenção dos sindicatos? Então, a gente precisa de verificar, e principalmente, quando eu estava falando dos sindicatos combativos, lembrando que eles estão, sim, preocupados não só com a questão de garantir os postos de trabalho, de garantir a remuneração dos trabalhadores, como em garantir a saúde do trabalhador nesse momento de pandemia. Meu tempo já está esgotando e eu deixo a pergunta no ar. Será que nós estamos vivendo um momento de resgate da valorização dos sindicatos no mundo do trabalho? E aí eu deixo a pergunta. Obrigada.
Nós é que agradecemos, Denise. Muito obrigada pela sua brilhante exposição, né? Foi além da proposição, né? Fez também uma indagação, uma provocação, que eu acho que é importante, que depois haja realmente o comentário, a opinião dos demais debatedores sobre essa provocação feita por Denise. Mas agora vamos passar a palavra ao doutor Imar Loguécio, e a gente gostaria de inicialmente fazer algumas considerações, considerando, né, as distintas modalidades de trabalho que se apresentam com as inovações, né, tecnologias e comunicações e informação, né, essas inovações vêm desempenhando um papel de destaque, né, não só na criação de novas formas geradoras de mais valor, mas também no desencadeamento de novas lutas sociais, das quais os assalariados ou as classes que vivem do trabalho, né, em geral, e principalmente os trabalhadores do setor de serviços, chamados microempreendedores individuais, né, que têm tido um papel relevante. Inclusive, fizeram nesse último mês 2 paralisações, 2 breaks, né, dos entregadores, né, por aplicativos. Então, foi um movimento intenso no Brasil inteiro, que vem mostrando isso. Então, nesse sentido, né, nós constatamos que quanto mais frágil a legislação, né, protetora do trabalho, e mais frágil a organização sindical, maior o grau de precarização das condições de trabalho, independentemente, né, da propalada modernização, entre aspas. Então, tais condições, né, nos traz esperança para um novo sindicalismo pós-pandemia, doutor Imar? Palavra com você por 15 minutos. Boa tarde, Jane, Denise, César, queridas e queridos amigos que também estão nos acompanhando. A Brat, sempre bastante atuante. Alessandra, nossa presidenta tão querida e também tão combativa. E, bom, uma enorme satisfação poder fazer parte de uma mesa com o César, com a Jane, com a Denise, no tema do direito sindical, né? O César já abordou a parte histórica, inclusive chamando atenção para o fato de que, de fato, nós não temos uma formação em direito sindical consistente, né? A Denise também reforçou essa questão, e ela se revela muito importante, de fato, inclusive quando a gente examina, por exemplo, as decisões do Supremo, né, em que os temas, especialmente os temas de autonomia coletiva, liberdade sindical, são também tão mal trabalhados, né? Não só do ponto de vista ideológico, mas até do ponto de vista doutrinário, normativo, enfim. Então, essa consistência, digamos, né, da compreensão do fenômeno sindical, eu acho que o mundo do direito tem deixado a desejar, e um dos fatores, de fato, é não ter um trabalho, digamos, né, na academia, especialmente na graduação. Em pós-graduação, sim, você tem aí várias frentes e algumas muito importantes, né, que tratam desse tema, desse ramo, né? Mas, bom, a provocação que a Jane faz para minha fala é um pouco tentando olhar o futuro e imaginar como é que a gente pode pensar em caminhar, né? Bom, nós já vínhamos, como disse o César e a Denise, num processo de enfraquecimento do sindicato enquanto local de disputa e de organização do trabalho, né? Por vários fatores, inclusive pela ideia, né, generalizada de que sindicato atrapalha, e atrapalha exatamente pelo papel que ele exerce do ponto de vista da regulação de um setor que o neoliberalismo não pretende regular, né? Então, nós atrapalhamos todos, nós advogados trabalhistas, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e sindicatos, né? Nós todos formamos parte de um sistema que
virou o patinho feio do neoliberalismo, na medida em que o capital se desprendeu, de certo modo, né, do trabalho. O Bauman tem uma expressão que ele diz assim, o capital e o trabalho foram casados, como disse o César, casados quase que à força, né, ali na década de 40 e tal, esse casamento forçado aí do capital, e depois, a um certo momento, diz o Bauman, o capital resolveu dar um pontapé no trabalho, quando, na verdade, nós esperávamos que o trabalho é que desse um pontapé no capital, né? Mas resolveu se divorciar do trabalho. E isso coincide com mudanças, digamos, no modo de produção também, na introdução de novas tecnologias, nisso aqui que nós estamos fazendo, que de repente tivemos que fazer, nos processos de terceirização que levaram a uma geopolítica e a uma divisão internacional do trabalho diferente daquela do capitalismo industrial, né? Juntando com isso, no caso do Brasil, com uma crise política pelo surgimento ou ressurgimento de um tipo de política do inimigo que combinou o avanço neoliberal do ponto de vista da economia com um tipo de política, com um estilo de política que trata a todos, mas muito especialmente aos movimentos sociais e sindical como inimigos, né? E ao direito do trabalho como inimigo. Há, inclusive, alguns importantes estudos que têm tratado do direito do trabalho do inimigo, né, como uma referência para a ação, né, e para a teoria, mas especialmente eu digo para a ação. Então, nada mais natural que você implementar determinadas políticas que, no sentido de desregulamentar, acabam re-regulamentando esse espaço, mas numa outra lógica. Muito pouco se tem falado da Lei de Liberdade Econômica. Mas, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, ela usa uma expressão que é divertida, né? Porque ela é inconsistente, mas ela não tem nada de divertida, porque eles querem fazer real, né? De que o direito do trabalho e as relações de trabalho, elas são interpretadas e aplicadas na perspectiva da liberdade econômica, né? Quer dizer, que é uma total inversão daquilo que consta da Constituição Federal, que é, na verdade, a liberdade econômica, ela está condicionada à valorização do trabalho, quer dizer, que é exatamente o inverso, né? Esse foi o pacto de 98. E por que o pacto? Porque a ideia central, né, é de que todos nós que vivemos do trabalho, vivemos, portanto, de uma parcela, né, de renda que não está vinculada ao capital nem à propriedade, né? Bom, o que isso tem a ver com a pandemia e com a pós-pandemia? É que a pandemia revela ou põe a nu determinadas questões que antes pareciam ocultas, né? A primeira delas é de que a terceirização, ela ao mesmo tempo em que transfere para outros países a parte da realização de determinados produtos, elas condicionam a um sentido de globalização que pode ter interferência na vida de qualquer pessoa. Por exemplo, nós descobrimos que os respiradores eram produzidos na China. E os Estados Unidos teve dificuldade, e o Brasil tem dificuldade com respiradores, porque os respiradores são produzidos na China, né? Isso é terceirização, é globalização. Nós descobrimos que os motoboys, os entregadores, não que nós não sabíamos, mas nós descobrimos, né? Que eles são essenciais na vida da classe média brasileira que liga e que, nesse momento, precisa pedir para poder sustentar o isolamento. Ela precisa fazer com que esses trabalhadores se exponham de forma mais efetiva e, portanto, nós descobrimos que esses trabalhadores são essenciais e que eles não têm garantias e direitos algum, né?
nós descobrimos que mais da metade da força de trabalho no Brasil está na informalidade. Não, nós sabíamos disso, mas agora nós ficamos ainda mais impactados com o fato de que, da noite para o dia, ao implementar uma política importante de transferência de renda para quem ficaria sem renda, essas pessoas tiveram que se cadastrar. E, ao se cadastrar, nós descobrimos que nós temos quase 50 milhões de trabalhadores sem renda efetiva, né? Bom, e nós descobrimos, portanto, que para viver num determinado lugar, nós dependemos do trabalho. E isso, como disse a Denise, recoloca o trabalho no centro de gravidade da vida que nós queremos para o presente e para o futuro. E, portanto, eu acho que permite ressignificar o papel dos sindicatos. Por quê? Porque os sindicatos organizaram a solidariedade de trabalhadores assalariados, porque o assalariamento era a forma que, na transição, né, para o capitalismo industrial, se encontrou como medida jurídica para fazer com que um empregador que detém o capital pudesse contratar as pessoas para o trabalho e remunerar mediante um salário, né? E, portanto, todas as pessoas que são assalariadas são trabalhadores. Mas aqueles que vivem exclusivamente do trabalho, ainda que não seja assalariado, ele também é trabalhador. Ele não deixa de ser trabalhador porque ele não é assalariado. Ele só deixaria de ser trabalhador se ele detivesse a propriedade e o capital. Portanto, todos nós que vivemos do trabalho somos trabalhadores, independentemente do vínculo jurídico que nós estabelecemos com o capital. Vamos simplificar assim. Ora, os sindicatos organizaram os trabalhadores assalariados porque aquele era o modelo de organização no capitalismo industrial que foi expansivo, né, em boa parte do século XX. Hoje, não faz mais sentido nós fazermos essa diferença para a organização dos trabalhadores. Os trabalhadores devem se organizar, sejam eles assalariados ou não, desde que vivam do trabalho, desde que tenham a dependência do trabalho, né? E aí sim nós podemos ter uma nova dimensão para a ação sindical, né? Seja do ponto de vista de organização e de estrutura, seja do ponto de vista de organização e movimento, né? É um grande desafio, porque isso vai na contralógica do modelo neoliberal, mas o modelo neoliberal também está fortemente impactado por essa pandemia, né? Há duas formas, e eu já vou encerrando, há duas formas de ver o futuro, né? Uma, muito pessimista, que diz, olha, o resultado dessa pandemia será ainda mais desemprego, ainda mais precarização, ainda mais incentivo a uma política neoliberal de enfraquecimento do Estado e, portanto, aí o surgimento de uma política de direita e extrema-direita, né, que já vinha também se fortalecendo, sobretudo em alguns países, né, como no caso do Brasil, e, portanto, um sentido muito pessimista. Há um sentido muito otimista de que, não, essa pandemia nos faz ver tudo diferente, nos faz repensar a vida, o meio ambiente, o trabalho, a saúde, os bens, digamos, fundamentais, né? E, portanto, nos faz ver o mundo de forma diferente, inclusive a solidariedade, né? Uma solidariedade internacional nos faz ver o problema dos negros, das mulheres, de povos vulneráveis. De fato, ele nos faz ver tudo isso, né? E que, portanto, nós temos a possibilidade de um mundo melhor. E há quem diga, olha, para ter um mundo melhor, a gente tem que lutar, porque todos esses dois mundos estão em disputa. O que nós podemos fazer, e eu acho que aí é o caminho
muito importante para quem é da área do direito sindical é perceber que o que se colocou à mostra pode ser apreendido por nós para facilitar a compreensão e a tomada de consciência sobre a importância de lutar por direitos, né? Algo que, de certo modo, estava um pouco fora de moda, né? Quer dizer, a importância de nós pensarmos o futuro e darmos um sentido para o futuro, né? E, nesse sentido, eu acho que tem algumas experiências que são interessantes. O que está acontecendo na Espanha, por exemplo, é interessante em termos de diálogo social. No que se eles vão ter resultados ótimos, não sei, mas a importância de ter uma ministra do Trabalho na Espanha, por exemplo, que coloca o diálogo social como central. O que está acontecendo na França, em que a retomada do diálogo social ela se dá em modos muito diferentes daquele que estava no final de 2019 com as greves no metrô e, portanto, pensando o futuro com a participação do Estado, né? Com economistas, inclusive de perfil liberal, que vêm chamando atenção para o fato de que, depois de uma pandemia como essa, não há condição, não há a menor condição de se manter uma ausência do Estado nas políticas sociais, especialmente nas políticas de saúde, de trabalho, porque isso seria colocar mais de metade da população do mundo, e no caso do Brasil, da população brasileira ativa, na mais absoluta indigência. Então, ou o Estado tem um papel, ou então teremos indigentes, porque a economia não vai rodar com facilidade nos próximos anos, queiramos ou não. Isso não foi uma escolha, né? Foi um fato que decorreu de uma crise sanitária para a qual o capitalismo ajudou a produzir, né? Exatamente por ausência de políticas públicas que enfrentassem essas pautas, né, sociais. Portanto, eu acho que, e por fim, do ponto de vista prático, esse ambiente virtual, com todos os defeitos que ele tem, ele colocou para o movimento sindical um desafio que foi o da proximidade com a sua base. Algumas categorias relatam que conseguem hoje falar com mais rapidez, organizar melhor os trabalhadores, fazer assembleias virtuais, fazer consulta aos trabalhadores e, portanto, aumentar a participação dos trabalhadores nos processos decisórios da ação sindical. E eu acho que isso é um desafio interessante para nós todos, né? Porque permite que, com essa ferramenta, se atinja de forma mais democrática determinados setores. O que a gente precisa pedir e exigir de política pública é a inclusão digital, quer dizer, de que todas as pessoas, né, tenham condição de acesso, né, ao mundo digital, para que ela tenha condição de participação. Mas, por incrível que pareça, até na questão do Senado, me parece que isso foi um fator decisivo. Nós achávamos que fazíamos pressão sobre o Senado e sobre o Parlamento presencial. E descobrimos que a pressão de rede, que a pressão digital, também tem seus efeitos. Portanto, eu acho que é um desafio para nós todos também, para o mundo sindical, para nós advogados, para a advocacia sindical, utilizar, digamos, dessas ferramentas como medidas e formas organizativas. Então, quero encerrar, Jane, dizendo assim, é uma enorme preocupação porque, de fato, as políticas conduzidas, especialmente no Brasil, elas não são políticas que tenham o diálogo social como premissa, mas, por outro lado, eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade de, ao revelar os problemas que o capitalismo produziu, né, de encontrar no caminho novas formas de organização inclusivas e, portanto, um novo desafio para o movimento sindical, para o direito sindical, para a advocacia sindical e trabalhista, porque eu acho que o trabalho vai estar, nos próximos anos, no centro das preocupações mundiais. Porque, se não for assim, nós não teremos nem planeta e nem pessoas, né? Porque as pessoas que vivem do trabalho
vivem de uma renda que não é do capital. E, portanto, esses temas eles voltam com muita força. O da desigualdade, o da distribuição de renda e riqueza. E isso vai ser um grande desafio para nós todos, inclusive para o movimento sindical. Obrigado, Jane, César, Denise. Obrigada a você, Imar. Excelente intervenção. Muito obrigada pela profundidade, né, das suas considerações e por trazer para todos nós reflexões importantíssimas, né, para que a gente possa reavaliar, né, avaliar, reavaliar e ver que as alternativas estão postas, que nós precisamos nos unir mais. Acho que essa solidariedade é muito importante também no movimento sindical, né? Acho que o movimento sindical precisa realmente ser solidário, né, como um todo, para que a gente possa avançar sempre. Nós temos aqui muitas intervenções, gente, muita gente assistindo, muitos amigos. Aline Gomes, de Itabuna, na Bahia, Oswaldo Hotband, nosso companheiro da Abrat, Hélio Mário, Vitória do Espírito Santo, Gustavo Ramos, de Pernambuco, Benizete Ramos. A Ellen Razan fala que os professores de Minas Gerais, da PUC de Minas, conseguiram incluir, né, a disciplina de direito coletivo do trabalho na grade curricular. Nós temos aqui, pelo Sindeletro, Sindicatos Eletricitários do Ceará, Joelber, Cesário, Zé Raimundo, Geraldinho, todos assistindo aqui do Ceará. A Silvia Marina Mourão, ela diz que ainda vão descobrir que não somos patinhos feios, mas cisnes. Verdade, Silvia. Álvaro Quintão, né, ele fala que o mundo do trabalho está mudando e é fundamental repensar também o futuro do sindicalismo. Nós temos a Associação dos Advogados Trabalhistas do Pará, também aqui presente assistindo com a gente. Temos a Associação Goiânia da Advocacia Sindical, Obreira, presente, atenta, mando um abraço a todos. Então, muita gente, desculpa se eu passei por alguém, mas é muita gente comentando, elogiando, mandando beijos e abraços para todos. Para finalizar a nossa última rodada, meus amigos, nós propomos que nós tracemos, primeiro, que a gente faça comentários sobre, inclusive, as visões, né, dos outros palestrantes que se manifestaram, assim como que a gente possa deixar, né, aos sindicatos, né, uma mensagem de resistência, afirmação de direitos, união do movimento sindical, porque a luta não pode parar. Então, nessa última rodada, a gente estabeleceu um tempo máximo de 8 minutos para cada um, para suas intervenções e considerações finais e despedidas. Infelizmente, o tempo é curto. Começamos com o César. Enquanto Denise falava, entrou a mensagem agora da nossa presidenta, Elise Correia, da TDF, porque nós três somos filiados à TDF e ela quis marcar já a presença para dizer que está cedendo 3, eu, Sergipe, brasiliense, para o debate. Então, a saudação à TDF. Com certeza. O movimento sindical, só para encerramento, está tão próximo de mim que a última congresso que eu participei de sindical da Abrat, lá na Bahia, coloquei essa fita e está anos aqui resistindo para me lembrar o tempo todo que o direito sindical faz parte da nossa vida religiosamente. Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande. E o carinho que eu tenho para o movimento sindical é porque ele é a escola de vida. Ele é a escola de resistência, porque tudo passa necessariamente pela condição do ser humano, enquanto tenha no trabalho um fator de dignidade da pessoa, da sua própria pessoa. A Constituição fala que o trabalho é forma e condição primária de erradicação de pobreza. A Constituição fala, e eu gosto de falar sempre de Gonzaguinha, quando diz que o homem sem trabalho, o homem não tem honra, sem sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. O trabalho é felicidade. A ausência de trabalho gera um desprestigiamento pessoal para o homem e para a mulher, já que você não consegue, com suas forças da sua resistência, dar condições de sobrevivência pessoal e familiar. Então, o trabalho tem muita importância. É tão importante que
quem dele produz deveria também receber os benefícios econômicos da sua produção. O trabalho, ele é fator de dignidade, ele é fator de engrandecimento. Pena que o trabalho é visto, por outro lado, apenas como mercadoria, a ser apropriada pelo menor preço. Ele como coisificação da pessoa humana. As pessoas coisificam o trabalho. E sem disfarce, nós voltamos até aquela época em que nos campos de concentração nazista, que além da atrocidade do genocídio, ele havia apropriação clara do trabalho, a frase era: o trabalho liberta. Então, ainda tem gente com essa compreensão patrimonialista do trabalho. Ora, se ele é importante e ele não pode ser compreendido como propriedade a ser apropriada pelo menor preço, o movimento sindical tem função democrática, tem função de sobrevivência, como é o próprio ar que respiramos. Então, o movimento sindical, exatamente pelo seu benefício, é que ele é atacado, ele é agredido. Ele é agredido para quem quer o livre explorar da pessoa humana. E o livre explorar da pessoa humana não só no trabalho, mas decorrente das relações humanas. A homofobia voltou absolutamente forte, o racismo volta muito, muito forte no Brasil, a misoginia, o feminicídio. Então, todas essas formas em que pessoas se sentem superior à outra voltam absolutamente como se fosse algo normal dos novos tempos. E não é normal. O normal é resistir. O normal é existir. Essa é a história da humanidade. Nós mudamos porque resistimos e evoluímos. Então, é absolutamente necessário o movimento sindical. Claro que as formas de produção vão mudando com o tempo. Nós tínhamos forma de produção predominantemente agrícola, passamos a ter forma de produção muito urbana, e a Revolução Industrial, quando aproxima os trabalhadores e as trabalhadoras, faz nascer o direito sindical como nós conhecemos, o movimento sindical como nós conhecemos, e hoje nós estamos numa outra relação de trabalho, e Eymar colocou muito bem, e Álvaro também. Há uma nova relação de trabalho que exige uma nova compreensão dos trabalhadores. Hoje a categoria explorada, e não é a categoria pequena, porque são milhões de trabalhadores e trabalhadoras explorados, são os trabalhadores de aplicativo, que são vítimas dessa forma desconhecida de dominar a pessoa humana. Os aplicativos, eu tenho conversado muito com os trabalhadores e as trabalhadoras de aplicativo. Por exemplo, por que eles trabalham 16 horas, 17 horas? Ora, se nós já concluímos que a jornada de 8 horas é fundamental com preservação da pessoa humana, por que nós achamos que é absolutamente normal o trabalhador de aplicativo trabalhar 16 horas e eles mesmos trabalhando 16 horas? Mesmo porque a remuneração é baixa. A remuneração é muito grande, mas tem eles usa-se da tecnologia e coloca os aplicativos como se fosse uma forma de jogo viciante. O trabalhador, ao se sentir empreendedor, entre aspas, porque é uma das manipulações dos novos tempos, ele fica com a sensação de estar em casa perdendo dinheiro. O aplicativo fica como se fosse um jogo, que é viciado em jogo, o aplicativo cria um jogo viciante para o trabalhador. Ora, as relações são as mesmas. A exploração é a velha exploração com fórmula mais moderna. Então, se a velha exploração com forma mais moderna, nós, do movimento sindical, pela sua importância, devemos compreender as novas formas de exploração para ter a velha forma de resistência. Então, esse é o momento que a gente tem que compreender. E a Eymar tem razão, a Denise tem razão. O tempo agora do sindicato e dos sindicatos, eu tenho falado já há muito tempo, investir mais em tecnologia, compreender os dados, compreender como nós nos unirmos. Está tendo paralelo a esse encontro um seminário promovido pela OAB, um seminário virtual. Na abertura estava com 150 mil inscritos. Quem poderia imaginar um seminário com 150 mil inscritos? Então, esses novos tempos permitirão também que os sindicatos tenham uma nova forma de comunicação, não mais a comunicação do papelzinho, do jornalzinho na porta da fábrica, mas também essas formas de comunicação. Quase todo mundo tem celular.
a forma perversa com que o governo organizou a ajuda aos necessitados obrigou todo mundo a ter celular. Então, temos que compreender essa nova formulação e de novo, a Imar coloca que é preciso exigir o acesso universal à internet, acesso universal a celulares mais baratos, muda um pouco do eixo para que nós possamos ter comunicações muito mais velozes e para não termos os excluídos digital, porque os excluídos digitais serão as massas afastadas do processo produtivo, do processo de vida. Acho que os sindicatos têm que compreender os novos tempos e evoluir, mas a exploração é a mesma, a apropriação da mão de obra é a mesma. E, para mim, a melhor forma hoje de nós resistirmos é compreendermos que o avanço tecnológico ele é inexorável, ele é importante, ele é fundamental, mas ele não pode estar dissociado dos avanços humanistas. Nós não podemos abandonar os avanços humanistas. E aí os trabalhadores de aplicativo e as trabalhadoras de aplicativo nos deram essa lição. Eles foram para a rua mostrar, epa, nós estamos sendo explorados. E nós, advogados, e ao invés de ficarmos só discutindo se é justiça do trabalho, se é justiça comum, devemos compreender a forma com que esses aplicativos exploram, as formas, porque tanto faz a exploração é a mesma, a forma de proteção que se tem, ou desproteção, decorre do mesmo aparato constitucional. Então, acho que a gente tem que ajudá-los, o advogado tem que compreender que ele não é o protagonista é o movimento, e o movimento já foi dado. O movimento de resistência dos trabalhadores de aplicativo, dos milhões de trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo, já está dado. É o nosso desafio agora compreendermos que também são trabalhadores, como são também aqueles que nós excluíamos, um certo preconceito, os trabalhadores terceirizados, que botaram no colaborador, outros nomes, e a gente achava, o movimento sindical dizia, não é assunto nosso. Eu lembro, o primeiro artigo que eu escrevi sobre isso foi em 1985, o primeiro caderno jurídico da CUT. Olha o tempo. E eu dizia lá, olha, quem vai permitir a terceirização no Brasil, que não chamava terceirização, nós chamava de gatas, as gatas paridas, que a empresa ia se parindo em várias empresas, somos nós, porque nós estamos ficando na Petrobras, eu fiz um artigo sobre a Petrobras, elitistas. Os petroleiros diziam, mas cuidar da limpeza não é de petroleiro, aí terceirizaram a limpeza. Cuidar da portaria não é de petroleiro, e aí você vai, eu dizia, eles estão pela beirada terceirizando a vida da empresa, e nós estamos aceitando pelo nosso elitismo. Então, isso, e alguns sindicatos mais combativos perceberam, quando começam a filiar também os trabalhadores terceirizados, e para você tirar mais-valia, porque se você tira mais-valia, que é a razão da existência do terceirizado, você igualiza preços, igualiza preços, é a melhor contratação direta. Então, acho que esse tema novo, que são dos trabalhadores de aplicativo, as perdas de postos de trabalho por conta dos aplicativos, nós temos que tratar, e a fórmula sobre isso. Tem várias fórmulas. O mundo já tem apontado há muito tempo a necessidade do salário mínimo universal, porque nós teremos, nesse avançado de tecnologia, o afastamento de vários trabalhadores e trabalhadoras da produção. Não terão chance para eles. E o exemplo que eu tenho dado, eu chamo o exemplo supremo, que é o próprio Supremo Tribunal Federal, aquela formatação do Supremo Tribunal Federal, aquele prédio histórico de Oscar Niemeyer, que está lá nós advogados de DECA, na tribuna, o Ministério Público, os magistrados, o mundo do direito, que não percebeu que desapareceu a função de taquígrafo, que está lá o prédio, o espaço físico vazio, porque a nova tecnologia traz, de fato, a perda de postos. Então, nós temos que discutir o salário mínimo universal, o meio de subsistência universal, e extrapolar a velha, e vou encerrar, a velha, absurda e repetida fórmula de amordaçar o movimento sindical. Dizer que o movimento sindical só pode cuidar de questão salarial. Não. O movimento sindical trata da vida das pessoas em comunidade, da vida das pessoas, como elas se relacionam entre si, com o seu empregador e com o Estado. O movimento sindical tem que saber como é que o ensino gratuito atinge
a ele e a seus filhos. Os trabalhadores e as trabalhadoras têm que saber que o movimento sindical é política e política é vida. Então, revogar de vez essa cláusula absurda, aprisionante, ideológica, acolhida pelos tribunais, de que nós só cuidamos dos nossos umbigos. Nós temos que cuidar do umbigo da sociedade, o umbigo de todos e de todas. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por aqui conversando com todos e todas, e dizer que, tendo vocês como exemplo, eu resisto e existo. Obrigado. Muito obrigada, César. Sempre brilhante e sempre solidário com todos, né? Nós é que é para nossa alegria ter você aqui com a gente e ouvi-lo, escutá-lo, seus ensinamentos. Muito obrigada, viu, meu amigo, pela participação. Eu queria só registrar aqui a Associação dos Advogados Trabalhistas de Jundiaí, o meu secretário-geral da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará, Paulo Henrique, está nos assistindo, o nosso amigo Cláudio Santos, que está nos assistindo, manda parabéns para o César, Imardi, a queridíssima Denise, excelente webinar, e a Jane, perfeita mediação. Obrigada, Cláudio. Temos também Surama Oliveira, Antônio Castro, Diego, que também faz muitos elogios aqui, parabenizando todos pela live. Muito obrigada, Diego. Meus amigos, agora nos minutos finais, que eu vou dividir o tempo entre Denise e Eimari para suas considerações finais. Denise, minha querida, a palavra está com você. Deixa eu ver se eu já liberei minha voz agora. Estou com liberdade de expressão e fala. Bom, o que eu gostaria muito de dizer, e a gente está numa live que tem muitos advogados, tem estudantes também, que eu vi aqui, mas eu gosto muito de enfatizar a importância do sindicato quando a gente está num fórum, numa conversa dessa, numa palestra, seja onde for. Eu gosto de enfatizar porque eu sinto ainda em várias pessoas, em vários segmentos, um certo preconceito com essas entidades. E eu gostaria de lembrar para essas entidades, não só nesse momento de pandemia, onde o sindicato tem feito um trabalho tão importante de buscar manter os postos de trabalho, de buscar manter as remunerações, as condições de saúde, de forma preventiva, mas lembrar de tudo quanto é conquista que a gente tem no mundo do trabalho, que abrange a classe trabalhadora como um todo, desde o mais simples, analfabeto, ao mais graduado, com pós-docto, que ocupe desde um cargo mais simples até o mais alto grau, nas carreiras de Estado, e eu não vou ficar aqui citando cargos, mas eu vou citar direitos simples. Por que a gente tem jornada de trabalho delimitada? Foi porque algum rei lá atrás, algum monarca, e depois um imperialista, colocou lá? Por que a gente tem férias? Por que a gente tem 13º? Todos têm isso. Por quê? É porque existiu a união dos trabalhadores para buscar, primeiramente, condição digna de trabalho, que era a jornada de trabalho, gente. Né? Que a gente sabe da luta que foi para isso. Então, é tão importante a gente manter e saber, os sindicatos podem muito se ressignificar. Eu acho que é um momento de resgate, aproveitar essa brechinha da qual eu falei, para poder ressignificar o sindicato, e o sindicato pode. Ele se amolda, ele se adequa às condições. Na semana passada eu participei de uma assembleia virtual que foi incrível, que era de uma pequena categoria, composta por 300, 400 empregados, e nós estávamos com 265 pessoas participando da assembleia. E na assembleia presencial, normalmente, tinham 170, 230, e foi incrível. Todo mundo que quis falar teve fala no Zoom. Todo mundo se manifestou. Todo mundo falou, todo mundo votou. As votações muito organizadas, assembleia virtual, lógico que sem vídeo, mas todo mundo com direito à fala. Então, é possível a entidade sindical.
se adequar. E é lógico que esse mundo virtual, é como o Luguerce falou, essa é uma categoria que tem um patamar cultural e financeiro diferenciado. Mas quando a gente fala de categorias mais simples, a primeira coisa é acessibilidade à internet, para o sindicato poder se adaptar a essas novas tecnologias e fazer delas o seu momento de aproximação à categoria, né? Então, a gente precisa dessa acessibilidade digital urgente para que os sindicatos possam atuar de maneira mais próxima da categoria, resgatar o seu protagonismo tão importante para os direitos sociais, para os direitos humanos e enfim, e redesenharmos o nosso modelo. Porque nós estamos hoje vivendo um novo humano, um novo Estado, uma nova economia, um novo paradigma de relações interpessoais no trabalho, na família, enfim, essa que nós estamos tendo aqui agora, profissional, né? Então, diante disso, vem aí o sindicato com seu resgate do seu protagonismo e marcando a sua importância, e nós temos que ficar de olho na reforma sindical que pode vir aí ou não. E a gente tem que ficar ligado realmente nisso e todo o movimento sindical. E o sindicato vão continuar existindo pós-pandemia, e mesmo diante desse movimento de esfacelamento, de tentativa de esfacelamento e enfraquecimento do movimento sindical, ele sobrevive, sobreviverá e trará muitas conquistas ainda para todos os trabalhadores. Muito obrigada. Muito bem, Denise. É isso aí. Eu acho que é essa fala, né, de otimismo, de união, de força que a gente pretendia, realmente pretende, né, passar aqui na nossa live de hoje. Para finalizar, eu passo a palavra ao nosso amigo Imar, para que ele faça as considerações finais também. 8 minutos, meu amigo. Depois da Denise e do César, é tão bom a gente dividir uma mesa com a qualidade de dois colegas assim, porque a gente que fica para falar por último tem a vantagem de ouvir. O César, além de tudo, nos inspira porque é um poeta também, né? E a Denise tem uma vivência prática também tão importante para compartilhar. E eu acho que a advocacia trabalhista, a advocacia sindical tem essa característica, né? De unir, digamos, uma vocação de reflexão, mas muito especialmente de ação, né? De ser prático, de procurar caminhos. E eu acho que o movimento sindical também é assim, porque tem uma diferença entre movimento sindical e sindicato, né? Quer dizer, os sindicatos são a forma jurídica, digamos, da expressão, é uma instituição. Agora, o movimento sindical, quer dizer, o movimento de trabalhadores, e é disso que nós estamos falando, esse tem que se fortalecer, e ao se fortalecer, ele tem que encontrar caminhos de institucionalização, sim. Portanto, a Denise tem toda a razão. Quer dizer, essa forma de desprestigiar o sindicato, né, é uma forma utilizada, inclusive, quando se desprestigia também a advocacia trabalhista, quando se desprestigia a justiça do trabalho. Claro que todos nós temos, e toda instituição tem os seus problemas, né? Mas isso não significa que, do ponto de vista do que ela representa para o direito, do ponto de vista de luta de direitos, de conquista de direitos, que ela possa ser ou se tornar irrelevante. Ao contrário, nós nos tornaríamos pessoas irrelevantes, né, se nós não tivéssemos a capacidade de nos unir para lutar pelos nossos direitos, né? Então, eu penso que uma das questões que nós não podemos admitir, em termos de resistência, nós não podemos admitir, enquanto advogados, né, que os direitos sociais estejam condicionados à economia. Quer dizer, condicionar direito social a um pressuposto econômico
que é o que tem feito, o que tem sido feito nos últimos anos pelo Supremo Tribunal, no afastamento da Constituição, numa tentativa de desconstitucionalizar a valorização do trabalho, isso nós não podemos admitir como natural, porque não é natural, né? Não é natural dizer que para ter trabalho tem que ter menos direitos. Isso não é natural, isso não é uma afirmativa que se possa ser aceita de forma tranquila por nós que sabemos isso que a Denise falou, isso que o César disse, que é que esses direitos têm uma história, né? Que eles só se afirmam porque eles têm uma história, né? E que, portanto, digamos, o papel, né, do direito, o papel dos sindicatos, é o papel de lutar exatamente pela historicidade dos seus direitos conquistados pelas gerações anteriores, mas pelas gerações futuras, né? Eu sempre digo assim, nós somos muito gratos às gerações passadas, porque elas nos trouxeram até aqui. Mas nós temos um compromisso com a geração futura, porque é o que nós fazemos hoje que vai definir o futuro da humanidade, em termos de meio ambiente, em termos de trabalho, em termos de condições de vida. Portanto, nós temos um compromisso com o presente, porque nós só vivemos o presente, né? Que é de não esmorecer, quer dizer, que é de lutar para que as pessoas tenham condições de vida. E aqueles pressupostos de trabalho e do movimento sindical, eles continuam lá, que é a diminuição da desigualdade. Nós não vamos acabar com ela da noite para o dia. Mas o que tem havido nos últimos anos, nos processos de desconstitucionalização, de desregulamentação, tem concentrado a renda e a riqueza nos muito ricos e feito com que os muito pobres fiquem cada vez mais pobres. E promovendo uma outra divisão entre trabalhador e pobre. É como se pobre não fosse trabalhador. E como se o trabalhador também não enxergasse no outro, né, uma condição humana. Então, essa discussão enviesada de que eu não quero CLT, eu sempre digo, isso é a utilização de um recurso midiático para dizer que aquelas pessoas não são trabalhadores, para que eles não se reconheçam como trabalhador. César que tem umas frases ótimas, uns ensinamentos ótimos sobre essa condição daquele que não se reconhecia nem como escravo, né? Então, é preciso que ele se reconheça como trabalhador, que ele lute como trabalhador. Como é que é a regulamentação para isso? É outra história. Como é que ele se organiza? Se é um sindicato amplo, se é um sindicato de categoria, se é um sindicato de profissão, isso é uma outra questão que nós podemos resolver. Agora, o que não muda é a luta pela diminuição das desigualdades, a luta por uma vida digna, a luta por trabalho decente, a luta por um meio ambiente adequado, a luta por sustentabilidade, um projeto de país e de mundo com desenvolvimento. Qual o projeto de desenvolvimento para o Brasil de hoje? Eu não sei qual é o projeto que o governo brasileiro, na sua composição atual, estabelece, ao contrário, né? Então, é isso que eu quero deixar aqui de mensagem final para nós. Acho que a advocacia sindical e trabalhista tem um desafio enorme, mas esses desafios que são importantes, porque o tema desse nosso encontro aqui é o resistir na caminhada. Então, nós só podemos mudar se nós caminharmos e se nós continuarmos insistindo naquilo que é a origem do nosso direito, do trabalho, que é a diminuição da desigualdade e um mundo mais igualitário. Portanto, muito obrigado, Abrat, obrigado, Jânio, obrigado, Denise e César, pelo conforto aqui do encontro, e para as pessoas que nos acompanharam também, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigada, Imad. Agradeço, Imad, pela excelente finalização, provocação e injeção de ânimo, né, em cada um de nós. Nós não podemos realmente parar. Por isso que o tema da live é caminho, ou seja, a gente não para, a gente continua caminhando, continua resistindo e existindo. Então, meus amigos, todos, como já disseram aqui nos comentários, vários comentários, trabalhadores univos, né? Então, vamos nos unir todos nós somos trabalhadores, como muito bem foi enfatizado aqui, e vamos finalizar aqui a nossa live no tempo previsto,
né, para respeito, inclusive, das pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, porque tem um tempo limitado. Agradeço a presença dos nossos convidados brilhantíssimos, eu não poderia estar em melhor companhia, maravilhosos todos, muito obrigada. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Quero registrar também aqui a presença do meu amigo Sandro Lunardi, lá do Paraná, que também está nos prestigiando aqui nesse dia e parabenizando todos os palestrantes. Muito obrigada, meus amigos. Boa noite. Avante. Tchau, boa noite a todos. Forte abraço. Prazer.